Gente, boa noite a todos aí, a todas. Eu já vim várias vezes a Cabo Frio. Mineiro, adivinha para onde, né? Naturalmente eu vou aproveitar um pouquinho a praia, né? Eu estava até comentando com os meus dois amigos aqui, é difícil ser espírita numa região como essa, não é não? Porque são muitos atrativos, né? É mais fácil ser espírita em Pedro Leopoldo. Primeiro eu quero então agradecer o convite aí do Centro Espírita, é Fonte de Luz, 23 anos em maio. Então vocês já adquiriram maioridade. Então vocês já passaram aquela fase, a fase dos 7, a fase dos 14 e a fase dos 21. E quando me convidam para falar sobre Chico Xavier, para mim é um prazer, porque eu nasci em Pedro Leopoldo e cresci em Pedro Leopoldo ouvindo falar em Chico Xavier. Eu vim de uma família católica apostólica romana, mas curiosamente, e aí a reencarnação, por alguma razão, eu sempre tive vontade em conhecer o Chico. Só que quando eu renasci, ele já morava na cidade de Uberaba. Ele foi para Uberaba no dia 4 de janeiro de 59. Eu renasci em 61. Mas eu sempre tive essa vontade, esse desejo. E minha mãe, muito católica, dizia assim: meu filho, cuidado com esse negócio de espiritismo. Mas Chico Xavier é gente boa. Minha mãe não acreditava no espiritismo, mas acreditava em Chico Xavier. Isso é para a gente ver a autoridade moral de Chico Xavier. Então a minha admiração era muito grande. E eu não procurei o Chico pelo sofrimento. Eu não procurei a doutrina pelo sofrimento. Eu procurei pela curiosidade. Sinceramente, não acreditava que existisse um homem como Chico Xavier. Eu achava que era invenção dos biógrafos, dos puxa-sacos, exagerando. E eu vou dizer uma coisa, nesses 21 anos de convivência, de 81 a 2002, o que me chamou a atenção em Chico Xavier não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Extraordinárias faculdades mediúnicas, mas não foi isso. Foi o contrário. Foi a humanidade de Chico Xavier. Nós, do movimento espírita, temos o hábito de colocar o Chico no Monte Olimpo. Parece que é um ET. Nada. Humano, um ser humano de carne e osso como qualquer um de nós. Sofreu, chorou, sorriu, sonhou, desejou, amou, errou, acertou. Evidentemente que acertou muito mais do que errou. Foram 92 anos de idade. Dentre esses 92 anos, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. E o que mais, talvez, destaque nesses 92 anos, uma fidelidade ao Cristo de nos impressionar. Será que nós somos tão fiéis ao Cristo? Nós não vacilamos? O tempo todo, né? A nossa fé é muito boa quando está tudo bem, mas eu queria ver na hora do testemunho, e nós estamos sendo convocados a testemunhos. Imagine aquele menino de Pedro Leopoldo, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, um estado de formação historicamente católico. E na época não tinha prefeito. Quem que era a maior autoridade? O sacerdote católico. E um deles pegou no pé do Chico durante muito tempo. Mas o Chico era um pacifista. Ele não brigava com ninguém, trabalhava. Trabalhou tanto que aquele menino maluquinho, vamos chamar assim, né? Se o Ziraldo tivesse aqui, ou então se o Raul Seixas tivesse aqui, chamaria ele de uma metamorfose ambulante. Aquela metamorfose ambulante se transformou, no ano 2000, no mineiro do século.
E olha que a concorrência foi brava naquela época. Confesso uma coisa, eu votei mais de uma vez. E pedi para muita gente votar. Mas foram 705 mil votos. Por que será que ele ganhou? Pelo fato dele ter sido espírita? Não creio. Pelo fato dele ter sido médium? Não creio. Pelo fato dele ter sido um grande homem. Chico Xavier, na minha opinião, ele transcendeu o nosso movimento. Ele não pertence mais somente ao nosso movimento. Ele está no rol daquelas grandes criaturas que exemplificaram, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, como Irmã Dulce, como Martin Luther King, como Nelson Mandela. Essas criaturas extrapolaram e demonstraram. Me pergunto assim, qual teria sido o maior legado de Chico Xavier? Eu pergunto a vocês, qual teria sido o maior legado de Chico Xavier? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Foi um dos poucos espíritas, e eu não me incluo, que conseguiu colocar em prática a máxima do Evangelho. Amar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Então, a intenção de escrever esse trabalho, e eu vou apresentar um pouco desse trabalho, eu destacaria, mais de 200 biografias sobre Chico. Alguém pode me perguntar, mas mais uma? Pois é, quanto mais surgirem, melhor, porque cada um tem um olhar, e ninguém tem o verdadeiro olhar. A doutora Marlene Nobre, que faleceu alguns anos atrás, ela deixou uma obra, Meus Pedaços do Espelho, belíssima. E ela faz uma analogia, contada pelo Chico, dizendo que a verdade é como o espelho do céu, que ao tocar na terra, se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu vou apresentar para vocês os meus pedaços do espelho. Agora, dizer que ele era desta forma, impossível. Nem se reuníssemos todos os biógrafos, não é possível. Eu, como biógrafo e amigo, posso dizer por onde ele andou, quantos livros ele escreveu, né? Quais as cidades, eu tentei registrar as cidades que ele esteve, onde ele trabalhou, a sua família. Agora, dizer o que ele sentia, impossível. Não compreendo, até hoje. Eu tento compreender, mas não compreendo. Eu sei que todos nós um dia seremos anjos. Não seremos? Espíritos superiores? Vai levar um tempinho, né? Vai levar um bom tempo. Mas é para mim incompreensível dizer a alma de Chico Xavier. Parece que com o tempo, olha que já são 16 anos da desencarnação de Chico Xavier. Com o tempo, a gente vai começando a perceber sempre um pouquinho mais. E olha, eu confesso uma coisa para vocês, foram tantas bobagens que eu comentei com o Chico, e talvez por isso tenha dado certo, porque eu imaginava que era um homem diferente, mas eu não imaginava a grandeza dessa criatura, dessa alma. Então eu cometi muitas bobagens, algumas eu vou compartilhar aqui com vocês. Bobagens mesmo. Imagina um jovem de 18 anos. Eu sabia que ele era diferente, mas eu não conversava sobre movimento espírita, sobre doutrina espírita. Eu conversava com ele sobre o dia a dia, as minhas angústias de adolescente. E eu vou dizer para vocês o que eu acho talvez a maior virtude de Chico Xavier. Que o nosso movimento espírita, estou me incluindo nesta crítica, está precisando urgentemente. Para mim, a maior virtude do Chico, respeito pelas diferenças. No movimento espírita, quando alguém pensa diferente da gente, a gente costuma dizer ou está obsidiado ou está desequilibrado. É fácil. Nós estamos lidando muito mal com essa questão das diferenças.
O nosso movimento não está nada bonito. Não sei se vocês aqui do Rio têm percebido. Muita vaidade. Os expositores estão virando popstar. É um problema grave. E eu pergunto a vocês, e as camadas populares? E a elitização do nosso movimento? Nós temos que tomar cuidado. Quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Graças a Deus, todo lugar que eu tenho perguntado, sempre levantam. Então eu vou comentar com vocês uma dessas bobagens que eu comentei com o Chico. Tudo bem, hoje eu não comentaria, imaginando a grandeza dele, mas naquela época ele nos fazia sentir como ele, igual a ele, com toda a autoridade moral. O Elvis faleceu 16 de agosto de 77. Há bem pouco tempo completou-se 41 anos da desencarnação. E eu já tinha lido daquele diálogo com a Marilyn Monroe. O irmão X comentando e o Chico psicografando. E na época que o Elvis faleceu, se dizia que Elvis... Adivinha quem que eu fui perguntar? Eu imaginava que ele sabia de tudo. Vou perguntar a Chico Xavier. Porque Elvis não morreu, não, está numa ilha, está se recuperando, vai aparecer. Vou perguntar. Era a minha dúvida na época. Vocês assistiram a escolinha do professor Raimundo? Tem um personagem lá chamado Rolando Lero. Eu diria para vocês que tem muitos médiuns por aí, verdadeiro Rolando Lero. Falam e não falam absolutamente nada. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Lá vou eu perguntar. Mas claro que eu não perguntei no meio do povo. Em particular, falou, Chico, posso te fazer uma pergunta? Meu filho, claro. Você tem alguma notícia de Elvis Presley? que cara de pau! Gente, foi a resposta mais decepcionante da minha vida, porque eu imaginava que ele descreveria para mim o Elvis ou aqui na Terra, dizendo onde ele estaria, ou no mundo espiritual americano. Alguma coisa dessa natureza. Chico, você tem alguma notícia? Nenhuma, meu filho. Eu falei, mas como? E ele termina, se você souber de alguma coisa, por gentileza, me informe. Isso começou a me chamar a atenção. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Aquele homem com muito escondia o que tinha. Simples. Nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Com tanta bajulação e com tanta puxação de saco. Dos espíritas e dos não espíritas, políticos, artistas, empresários. Como que esse homem se manteve coerente com o projeto, com a proposta? Imagina, é muita bajulação. Não, eu sou um cisco, eu sou uma grama, eu sou um capim, eu sou um verme. Aliás, quando ele foi falar que ele era um verme, Emmanuel falou, opa, calma lá. O verme é um ser vivo extremamente útil na criação. Já não se chamou mais de verme. Depois do verme foi o cisco. Até agora Emmanuel não se manifestou. Porque tem alguma coisa abaixo de cisco? Alguém pode dizer assim, mas você não acha que ele era falso em dizer isso? Não. E não foram os biógrafos que me disseram não. Eu pude acompanhar. Eu pude observar. Eu confesso que eu torcia para ele errar. É impossível, esse homem não é assim. Nesse mundo que a gente vive, cada um por si, Deus por todos. Salve-se quem puder. Ou mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem contrário a tudo isso. Uma criança e um general. Então a proposta desse trabalho é para falar dele na cidade de Pedro Leopoldo.
destacando qual aspecto? O lado humano de Chico Xavier. Porque sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia um ser não humano, mas era humano. De onde ele veio, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Eu só sei que ele estava entre nós, portanto sujeito a todas as alegrias dos encarnados e as intempéries que também sofrem os encarnados. E eu não sei como que ele deu conta de tanta bajulação. Eu coloquei uma garça solitária. Eu vou explicar o porquê da garça. Cabo Frio é de que ano de fundação? Vocês sabem me dizer? 1600? 1504? Nossa! Não imaginava, não. 1504. Em Cabo Frio, hein? Quem será que estava nessa época, né? Desses cabo-frienses? Onde será que vocês estavam, né? Pedro Leopoldo é de 1894, como vila. Se chamava Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças. E eu tive que estudar um pouco da história da minha cidade para contextualizar o renascimento desse benfeitor. O livro, ele segue, eu trouxe alguns exemplares, a renda é para a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Eu segui todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isto é, tudo que eu falo, eu digo de onde que eu retirei. Sobretudo, eu busquei as fontes primárias, as primeiras, e descobri muitos equívocos. Por exemplo, nome da mãe do Chico. Da primeira. Perfeito, até eu também achava que era. E não é esse nome. É Maria de São João de Deus. Ela nasceu em Santa Luzia do Rio das Velhas. E lá, ela era uma indigente, a mãe dela. Foi recebida por esse hospital que existe até hoje. Hospital de São João de Deus. Menina, Maria. Se fosse um menino, João José de São João de Deus. Veja bem, o que é a informação histórica? Porque um biógrafo fala e a gente vai reproduzindo. Qual que é o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo? É esse que vocês estão pensando mesmo. Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 21 de junho de 1927. Errado. Nós descobrimos uma instituição fundada em 5 de fevereiro de 1903. Chico Xavier renasceu em 1910. 7 anos antes, existia uma instituição fundada por um francês. Curioso. Eu não entrei nessa pesquisa, porque ia direcionar a pesquisa para um outro campo. Mas é uma curiosidade. Então, além desse trabalho, outras informações históricas que foram equivocadas. Grupo escolar onde ele estudou, me lembrei aqui. A própria doutora Marlene Nobre, que pegou o Ramiro Gama. Ramiro Gama foi o primeiro biógrafo de Chico Xavier, 1954. Falou que ele estudou no Grupo Escolar São José. Não existia o grupo. Existia o Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, fundado em 1909. No final da década de 20, passou a se chamar Grupo Escolar São José. Hoje, Escola Estadual São José. Então, é uma outra questão. É um viés também histórico importante. E, finalmente, é um olhar de um Pedro Leopoldense falando de outro Pedro Leopoldense. Aí é o meu olhar e as pitadas que eu vou dando aqui. Mas o porquê da garça? Eu li uma obra de um poeta Pedro Leopoldense chamado José Issa Filho. E ele registrou uma história oral
As pessoas não escreviam, elas se comunicavam através da oralidade. Um falava para o outro e ia reproduzindo essa história. Ele anotou essa história de uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo chamada Satomásia. Satomásia, que nasceu em 1867, portanto em 1910 já era adulta, ela falou para o José Issa que o dia 2, amanhã do dia 2 de abril de 1910, foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela. Um branco bonito de se ver, uma revoada de garças, de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. Escutem a história contada pela Satomásia e registrada pelo poeta José Issa Filho. Vamos ouvir. E dobra aqui minha DJ aqui. E volta no início dela. Vamos ouvir. Acho que já está no alto. Ah, não, né? Já está. Olha, nós fizemos o teste antes, viu? Fizemos um teste. Mas deixa ela descobrindo aí enquanto a gente vai falando. E aí uma coisa muito curiosa, eu coloquei uma única garça. Por que razão? Vou dar a minha opinião pessoal. Chico Xavier foi uma alma solitária. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho uma tese e penso da seguinte maneira: as grandes almas, seja no campo da ciência, no campo da filosofia ou no campo da religião, são almas solitárias, porque vivem no futuro do seu tempo, da sua raça. Para mim, o Chico, imagina aquele menino numa pequena cidade do interior mineiro, vendo os espíritos. Ele, inclusive, se desviava deles. O povo olhava para ele e falava assim: esse menino está maluco, esse menino não é normal. Imaginem a vocês. E aí, por isso que eu coloquei, triste não, uma alma solitária. Chico Xavier era uma alma extremamente bem-humorada. O Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico. Um religioso clássico era chato, moralista, infeliz, triste. O Chico foi preconceituoso. Eu costumo fazer uma pergunta: tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados? Já está ok? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Uns mais. No movimento religioso, são muitos os moralistas. E nós espíritas não somos diferentes. Aliás, a gente se acha. Esse é o problema. Moralista, uma definição de um amigo, é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos para dar conselho. Eu trabalho com atendimento fraterno. Se eu colocasse 50% dos aconselhamentos, eu seria uma criatura, já estaria acima do nosso lar. O problema é que falar é fácil, a vivência é um desafio. Tá prontinho? Então vamos escutar Satomásia na escrita de José Issa Filho. Por que eu usei? Que cortava os terrenos da fazenda Modelo, aquém de uns renques de bambu, passava uma ponte sobre o ribeirão do Matuto. Uns 50 metros, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão contornava uma grande várzea, onde cresciam moitas de capim provisório, moitas de capim gordura, alguns juncos, 2 engazeiros e lírios, lírios de cálice branco e perfumado.
E foi aí que nasceu a história que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada de Veracruz. Depois, por Dona Ana Preta e também por Satomásio. Porém, me recordo melhor das palavras de Satomásio, uma velha benzedeira que tinha o dom de contar histórias. E ela me contou que no final do mês de março do ano de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea. E quem olhava da ponte via um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco que não se movia e não mudava de lugar. Então, no dia 2 de abril deste mesmo ano, o branco dos lírios e das garças tomou toda a várzea. E foi nesse dia, de manhã bem cedo, que as garças tomaram o céu de nossa cidade, voando em bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, refletindo a luz do sol em suas asas e espalhando o perfume dos lírios da Fazenda Modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. Satomásia dizia: essa foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite teve a impressão de que o céu estava atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em todas as outras noites. Satomásio ainda dizia que as garças e os lírios vieram para festejar o nascimento do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. E o interessante é que quando o nosso amigo Chico se reunia para receber uma mensagem do além, às vezes sentíamos no ar um perfume de rosas e às vezes de lírios. Isso está registrado em livro, belíssimo, não? Uma história oral. Me apropriei dessa história. E olha como termina o poeta José Issa Filho, falando da garça e falando do Chico, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então a ideia é para falar desta garça chamada Chico Xavier. Olha que foto, você já deve ter visto essa foto na internet. Nós conseguimos essa foto com o ex-patrão de Chico Xavier. Quem me passou foi o neto. Curiosamente, é ginecologista. Minha esposa tem ele como ginecologista, não sabíamos. Ele falou: eu tenho algumas fotos lá da minha mãe. Descobrimos que a mãe era a esposa do ex-patrão do Chico. Quem já foi na Fazenda Modelo? O fundo lá é a Fazenda Modelo, onde ele trabalhou por 25 anos. E psicografou ali o livro Paulo e Estevão, além de outras obras. Fala do Chico. O que vocês acham que ele está gritando aqui? Pela humanidade dele. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. O Chico sentia falta de gente. Vocês sabiam que o Chico entrou em quadro depressivo? O que, John? Você está enganado, porque ele é um espírito superior. Mas está sujeito a todos os problemas. Nós espíritas não costumamos falar que a gente entra em depressão, não, né? Não pode, porque nós somos bons demais. Nós somos o santo do pau oco. Santo do pau oco é uma expressão mineira para burlar o fisco português. Já naquela época, a gente construía santos em madeira de fundo falso para contrabandear diamantes, ouro, documentos, livros. Tem uma versão mais atual do santo do pau oco, Denorex.
Eu entrei numa crise, o livro é produto de uma crise que eu entrei mais ou menos há uns 13 anos atrás. Eu acredito que sim, uns 13 anos atrás. Eu estava me achando muito bom. Cheguei para minha esposa, sou casado há 31 anos, cheguei para ela, com os meus 20 e poucos anos de casado. Falei, não, Renata, nome dela, acho que eu tô me sentindo muito bem. O que você acha? Para que eu fui perguntar, né? Você tem notado? Falou, por enquanto não. Está a nível de pensamento. Aí eu tive que procurar eu sou formado em educação física e psicologia. Pela segunda vez eu busquei um recurso terapêutico. Eu entrei no consultório, o mesmo que eu tinha ido há alguns anos atrás, e fiz um comentário infeliz. A palavra, como diz Emmanuel, é o nosso retrato sonoro. Eu entrei, eu estava mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança, desorientadozinho. Quando eu entro no consultório, já conhecia a doutora Rosimei, eu fiz a seguinte colocação que eu coloquei em meu segundo trabalho. O que vai ser do movimento espírita de Pedro Leopoldo? Ela esperou que eu me acomodasse, sentei, respirei, ela começou assim, você escutou o que você me disse? Ô, gente, não tinha nem percebido. O processo recomeçou assim, com a pergunta, quem você pensa que você é? Eu vou transferir para todos nós. Quem nós pensamos que nós somos? Chico Xavier, com todo o mérito, pelo esforço, não é dom, é trabalho, esse homem passou por cada privação que eu assusto. Porque se ele não teve nenhum privilégio, quem somos nós? Frequentar a casa uma, duas, fazer uma caridade aqui ou acolá, que é isso? Pouco, mas já é alguma coisa. Mas não vamos nos achar o dono da cocada preta, porque é só ler o livro Voltei, do irmão Jacó. Aquilo é livro para nós espíritas. Baixa a bola, vamos trabalhar. Não importa a dimensão da casa. Disse aí para o Mário. Chico Xavier dizia que casa que muito cresce, o amor desaparece. Não é a dimensão dela, é o trabalho, é a atividade, a responsabilidade. Se eu não sou espontâneo, sejamos disciplinados em nossas atividades e em nossos compromissos. Olha Pedro Leopoldo em 1924, transporte público à esquerda. O livro é todo cheio de fotografia, eu gosto, fotografias da época. E a modernidade? A ferrovia, naquela época. Nós temos esse conjunto arquitetônico até hoje, preservado. Pelo menos isso nós preservamos. Olha o contexto que renasceu o missionário Chico Xavier. Esta aqui é uma Pedro Leopoldo, parte dela dos anos 20. Gente, zona rural maior do que a zona urbana. 3.000, 2.000, 4.000 pessoas. O que esse homem foi arrumar em Pedro Leopoldo, né? É uma boa pergunta. Alguns biógrafos afirmam que a programação seria para São Paulo, capital. Depois seria para Ribeirão Preto, ou São Sebastião do Ribeirão Preto. O Chico, quando renasceu, ele foi escondido. Para pelo menos nos primeiros anos ele dar conta de se organizar e seguir. Porque senão a pancada já viria bem mais cedo. Um missionário, naturalmente, né? Ah, mas foi fácil. Nada disso. Infância sofrida, adolescência difícil, o menino fora do seu tempo, sofria bullying em escola, não sabia o que ele estava fazendo ali. Imagina o sofrimento mental dessa criança. Eu costumo brincar que ser amigo do Chico hoje dá até status. Tá fácil. Eu queria saber quem de nós seríamos amigos de Chico Xavier 20, 30, 40, eram poucos, contava-se nos dedos, não davam duas mãos. Poucos trabalhadores que ele podia contar e confiar. Olha a escola, não existe mais o local, nem o nome, que se mudou hoje para a Escola Estadual
São José. Chico Xavier estudou 5 anos, um autodidata, profundamente inteligente. Esse negócio de falar que o Chico era ignorante, isso era para qualificar a mediunidade dele. Não há necessidade. Para ser um grande médium é preciso ser um grande homem. Não tem como dissociar. Mas eles falavam, não, ele é ignorante, ele é analfabeto, para qualificar ainda mais o fenômeno mediúnico. Para mim é uma tese que eu não defendo. Um homem inteligente, claro, sem formação acadêmica. Um autodidata. Mas teve um professor, né? Emmanuel, a partir de 31, que era um bom professor, que não era tão rigoroso como se passam nos filmes, nem como se diz. Emmanuel respeitava a intimidade do Chico. No momento do trabalho, ele tinha que estar pronto. Mas o que ele fazia depois era uma questão dele. Não era esse fiscal que a gente imagina, para com isso, não vai trabalhar. Ora, não. Era um pai. Sabia as limitações de um ser humano. E foi com todo o cuidado, né? Aliás, 2 benfeitores, né? Não sei quem que é. Se é Manuel, se é o Chico. 2 benfeitores. Olha o menino aí. Uma foto que eu não posso dizer se é dele, mas parece. Por quê? Ninguém me fala de onde que tiraram essa foto. Está aí na internet. Parece. Parece. Mas não sei de onde tiraram. Ninguém fala como aquele no filme do Chico. Quem assistiu aqui da Globo Filmes, você não poderá fazer se você não, um bom começo, um novo fim. Não é do Chico, é do Hamed. Do Hamed. Já leram alguma obra dele aí, do Espírito Santo Neto, lá de São Paulo? Não tem nada a ver com o Chico. O diretor do filme achou bonito e falou, o Chico Xavier. Internet cheio de falas que não são do Chico. Agora na política apareceu uma mensagem apócrifa. Aliás, essa mensagem aparece todo período eleitoral. Cada candidato pega e fala, opa, sou eu. Sou eu, gente. Chico falou para mim, para com isso. Bobagens. Gente, essa foto, quando me entregaram, olha, a dona Rosária Laranjeira, uma das professoras, não foi a única, e a irmã dele é a primeira de cima da esquerda para a direita, a que passou mal, a que entrou num quadro obsessivo. A dona dessa foto é filha dessa senhora, hoje tem 92 anos. Ela me entregou a foto assim. Quando eu peguei a foto, falei, escreveram em cima da foto. Ela falou, foi minha mãe. Eu falei, nossa, que excelente ideia que ela teve. Historiador, vê um negócio desse. Escrever na foto, tem legenda. Mas eu deixei do jeito que ela me entregou. Porque quase que ela pega a foto de volta, né? Imagina se eu falo. Mas sua mãe não pensou e... Então me dá a foto aqui. Você não quer não? Não me dá. Deixei do jeito. Olha aí a foto da Rosária Laranjeira. Aquela da redação de 1922. Dona Rosária, tem um homem ali que está meditando o tema aqui. Ele falou, não, Chico, isso é da sua cabeça. Não... Ô Chico, então anote o que ele está te falando. Anotou. Ganhou uma menção honrosa. Aí os meninos, ele copiou de algum lugar, ele copiou. Vão dar um tema para ele agora. O benfeitor apareceu e falou assim, pode assumir o compromisso. Vamos escrever. E uma coleguinha dele, da família Leroy ou Leroy, lá de Pedro Leopoldo, o pai estava mexendo com construção. Ela quis dar um tema para pegar areia. Então fala sobre a areia. Aí ele foi no quadro e começou. Meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia equivale a um pequenino sol refletindo a luz de Deus. Nunca mais Rosária Laranjeira permitiu que se falasse nessas coisas dos espíritos. Outra professora, o tempo não permite a gente falar. E minha filha, de Chico, se você deixar, olha o Centro Espírita Amor e Luz, onde ele
ele existiu. Eu não sei, a rua é Rua Dr. Ernster, até hoje o mesmo nome. O local não, mas foi aí que existiu uma reunião com diretoria constituída. Está no Reformador da Federação Espírita Brasileira, 1953. Eles estavam homenageando os 50 anos de fundação dessa instituição. Olha o fundador aí. O Pedro Leopoldense fez uma homenagem ao fundador. A gente chama, não é Raul Henriot, é Raul Oriotti. Coitado do francês do Henriot. Então acabamos, mineiro, né? Trembão, né? Olha a casa onde ele nasceu. Aqui são 2 casas, tá? Imagina briga de família. Não tinha laje. Dava para saber tudo, né? Ele nasceu naquela lá em frente ao poste. E dizem, não posso confirmar, que o quarto dele era exatamente em frente aqui, a esse poste onde ele nasceu. Morou aí 8 anos. Morou aí 30 anos. Olha a casa. Essas obras que a gente está lendo, Emanuel, André Luiz, Humberto de Campos, boa parte recebida aí. Esta aqui é a anterior reformada. Olha o presidente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão. Uma outra residência onde ele morou, casa da irmã. E finalmente hoje a casa de Chico Xavier. Alguém conhece a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Estejam convidados. Foi a última residência do Chico em Pedro Leopoldo. Um empresário de Belo Horizonte adquiriu, com recursos dele, revitalizou, pagou um funcionário e funciona em horário comercial. Tem todas as obras psicografadas, boa parte das obras biográficas, e temos uma reunião lá, que é um culto que ele fazia todo domingo às 18 horas. Estejam convidados. Uma foto histórica essa. Está no livro. Olha o Chico lá. Essas irmãs de preto, do primeiro casamento. E essas aqui, não todos, do segundo casamento. A última a desencarnar foi essa. Com esse laço grande na cabeça, onde eu conheci o Chico na casa dela. Entrei sem ser convidado. Meu tio conhecia, sabia que o Chico estava lá, eu doido para conhecer, entrei atrás dele. Graças a Deus não me pediram para ir embora. Quando eu entro, uma cena evangélica. Uma casa simples, uma sala pequena, o Chico sentado, 2 sofás, muito pobres, e boa parte sentado no chão, e o Chico contando histórias. Uma cena evangélica. Eu vou fazer uma analogia, me perdoe se eu vou exagerar, mas estar ao lado do Chico naquela época é como se a gente estivesse vivendo o cristianismo primitivo. Sem alarde, sem barulho, tudo muito simples. E o homem que, se ele não mandasse a gente embora, eu não ia. Minha esposa falava, mas você fica cansando ele. Foi, pois é, ele vai ter que ter paciência. Mas ele tinha um código. Gente, está na hora da injeção. Quer dizer, vaza porque eu estou cansado, eu preciso descansar. Dona Cidália, olha o Chico, olha o pai, morreu nos anos 60, e olha a boadrasta. Como é que você chamava a boadrasta? Eu não chamo de madrasta, não. É um nome feio, né? Madrasta? Nada. Boadrasta. Como é que você chamava? Dona Cidália Batista Xavier. O Chico amava essa mulher. Perde a primeira aos 5. Perde a segunda aos 21. Chico Xavier foi um homem carente de mãe. Eu acho que missionário não pode ter mãe. Porque a mãe segura. Faz isso não, meu filho. Oh, meu filho. Agora é você sozinho, filho. Vamos lá. E foi exatamente no ano que ele completou 21 anos. Onde Emanuel, em dezembro de 31, a mãe morre em abril, Emanuel assume a tarefa. Mas era um homem carente de mãe. Eu digo isso porque quando eu chamo de terceira mãe, a segunda irmã mais velha dele morreu em 84.
O Chico escreve, e eu coloco parte do que ele escreveu, que desencadeou um complexo psicológico nele, porque ele considerava a Dona Maria Luísa Xavier como uma mãe. Ficou carente novamente de mãe. Pois é. Olha o cabelinho dele, olha lá, Elvis Presley, dos anos 30, o irmão e um repórter. Essa foto é de 1935, o Chico tinha 25 anos. Quando o irmão morreu em 39, o Chico chorou muito, porque era um amigo, irmão, confidente, companheiro. Eram poucos, e ele era um desses poucos. E eu confesso a vocês uma coisa, eu tenho andado preocupado, já conversei até com a minha esposa, porque eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres. Alegres. O marido desencarna, é uma alegria. Então, eu já orientei minha esposa, pode chorar. Aliás, pode não, deve. Porque se a pessoa, existem dois tipos de choro, um choro de saudade e um choro de desespero. Desespero faz bem? Não, mas de saudade? Eu tenho visto muita gente que quer se mostrar muito forte, não chora, não vive o luto, 6 meses depois está entrando em quadro de pânico ou depressão. Vou chorar de saudade, não é de desespero, mesmo porque nós temos que dar testemunho da nossa fé. Mas já orientei minha esposa. E lá em Minas tem as carpideiras, né, que você pode contratar para chorar à vontade. Agora, não sei por que as mulheres, depois que os homens partem, melhora. Eu estou andando preocupado com essa questão. Rua de São Sebastião. Olha a casa aqui, aquela casa, olha ela ali, ó, do lado esquerdo, uma rua, uma foto histórica, Rua de São Sebastião. Olha aqui, o Centro Luiz Gonzaga agora. Olha onde ele trabalhou, um dos lugares, na venda do José Felizardo Sobrinho. E olha a igreja lá, a matriz principal, alto-falante, falando. O Chico, ó, não é comigo. E eles não usavam o nome do Chico, falavam do Espiritismo, mas não falavam mal de Chico Xavier, pelo menos publicamente. Olha a sede do Meimei, Grupo Meimei, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, casa do José Xavier, aquele que morreu em 39. Olha aí, gente, né? Não adianta fazer nada, olha a casa, parece que vai cair. Não caiu, está de pé até hoje, reformado. Está de pé até hoje, tá? Outra sede, essa aqui era a selaria do José, ele era celeiro, mexia com selaria, de dia selaria, de noite, Luiz Gonzaga. Não tinha espaço, não tinha local. Uma mulher nessa foto só, estão vendo, perto do Chico? Grupinho do Bolinha, né? Só dava homem aqui, não sei se mulher não podia sair naquela época, nesse horário, mas tem uma mulher e uma criança. Isso aqui são autoridades que foram acompanhar o fenômeno em 1935. Um repórter aqui do Rio de Janeiro, do estado, foi entrevistar o Chico pela primeira vez. Olha a fábrica de tecido. Ele foi começar a trabalhar de 9 para 10 anos. Trabalhou 3 anos na fábrica. Uma criança. E não foi o primeiro emprego dele, não. Antes, de 8 para 9, a segunda mãe, para que eles frequentassem escola, plantou legumes, hortaliças, para vender e com dinheiro comprar material escolar. E não foi o primeiro, não. Teve um anterior. Lá era plantação de algodão. Eles costumavam contratar crianças para pegar aqueles pauzinhos de chuchu, acender e ficar soprando, porque é muito borrachudo, soprando sobre o trabalhador para que espantasse um pouco dos mosquitos, dos borrachudos. O Chico, por um período, fez isso também, como criança. Então, é uma pergunta que eu faço: onde esse homem arrumou tanto tempo?
Psicografou, catalogados pela Casa de Chico Xavier, hoje 507 obras. Um semi-analfabeto, sem vida acadêmica, nesta encarnação. Trabalhou 41 anos. Começou em 1920, foi parar em 1961. E aposentou por invalidez, por moléstia incurável em um dos olhos. E o mais importante, Chico Xavier foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. A segunda mãe, quando estava morrendo, antes de morrer, chamou ele e falou: meu filho, não distribua os seus irmãos, como foi feito no primeiro. Ele assumiu o compromisso, só saiu de Pedro Leopoldo depois que todas as suas irmãs estavam encaminhadas na vida, sobretudo no casamento. Naquela época era o procedimento. Aliás, a dona Cidália, aquela menininha de laço grande na cabeça, tratava o Chico, não era como pai, não. Mãe. Um irmão chamar você de mãe, ora. Tem gente que fica no centro para se esconder da casa. Tem gente que fica em casa para se esconder do centro. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Dá para fazer tudo equilibradamente. A fábrica, olha a venda, olha o cabelinho lá do homem. Por que o Chico usou peruca? Eu quero uma palavra só, não vamos rodear não. Pois é, o espírito não pode falar. Tem alguém aqui que não tem vaidade? O Chico sofreu como sofreria qualquer jovem com a perda do cabelo. E José Issa registrou isso, eu coloquei no segundo trabalho. O Chico, na época, usou todas as loções contra a queda do cabelo. E o Zé Issa termina assim: e o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. Usou a peruca. A peruca em 71 foi um problema no movimento espírita. Os moralistas de plantão foi um problema. Os maiores problemas que o Chico teve foram com nós espíritas. O recado é esse aí. Não foi com pessoas de outras denominações, não. Foram os próprios espíritas. Fazenda Modelo, convidado vocês a conhecerem. Está muito bonito. Aqui embaixo, onde ele psicografou o romance Paulo Estevão e outros livros, em cima morava o patrão dele, Dr. Rômulo Joviano. Olha como é que era a matriz, pequena, aquela central. E olha aí o Monsenhor, o padre, é um outro nome que era historicamente incorreto. O Chico também falava errado. O Chico chamava ele de Sebastião Scarzelli. Ele era um italiano. Sebastião Scarzello, e está em documento o nome dele. E no filme parece que ele morreu em Pedro Leopoldo, não parece? Quem assistiu o filme? O Chico foi até no velório dele. Olha a idade que ele morreu. Morreu em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Olha aí o Monsenhor aí, o Sebastião Scarzello, mais novo, presidente do Faroeste Futebol Clube, numa cidade próxima a Pedro Leopoldo, chamada Matozinhos. E aqui eu descobri um grande defeito em Chico Xavier. Ele era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ninguém é perfeito. Aqui na Terra é perfeito mesmo só o Cristo. Pelo menos que eu tenha essa informação. Ele torcia aqui no Rio para o Botafogo. Tenho nada contra. E torcia em São Paulo para o Corinthians. Também não tenho nada contra. Acho que ele não torcia para time nenhum. Dependendo de quem perguntasse, se ele soubesse o time de quem estava perguntando, ele falava que torcia para aquilo. Fiz questão de colocar essa foto. Carinha boa, tranquila, né? Alguém aqui já sentiu raiva? Eu senti raiva. Quem nunca sentiu raiva na vida, tem coragem de levantar a mão? Olha, raiva, e nós trabalhamos muito mal, é uma emoção natural. Só não sente raiva quem não é deste mundo. Algum ET. Não sei como é que funciona lá o esquema. Mas aqui todo ser humano, inclusive o Chico. Ah, mas o Chico nunca ficou nervoso.
Já vi ele nervoso. Esse negócio de achar que o Chico era uma alma frágil, isso é uma grande bobagem. Para falar de doutrina não tinha meio termo, era sim, sim, não, não. Com um grande público ele tinha que, claro, não poderia falar de uma forma agressiva, mas em particular, se era para defender a doutrina, não tinha meio termo. A gente fica imaginando um cara meio bobão, meio mané, né? Um Zé Mané qualquer aí. Não, um homem criança e general. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial, no movimento espírita, duas situações. Estava sendo acusado pela família de Humberto de Campos. Queriam os direitos autorais das obras. E o outro, a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem dizendo que ele era um farsante. Tirou uma foto dele dentro da banheira orando. A história é longa, o tempo não permite, mas olha a foto. Está na revista Cruzeiro de agosto de 1944. Tem várias versões o porquê que ele sentou nesta banheira. A banheira existe até hoje, tá? Está lá com o nosso memorialista Geraldo Leão. Quase finalizando. Um repórter carioca quis conhecer o grande Chico Xavier. Foi lá entrevistá-lo. Pegou um final de expediente. Aquela roupa cansada, surrada, aquele matuto Pedro Leopoldense. Quando ele olhou, o repórter só pensou, falou assim, nossa, é isso aí que é o grande Chico Xavier? Eu acho que o Chico leu o pensamento desse repórter. Porque a fala está isso como sendo do Chico. Ele costumava fazer algumas leituras. Eu ficava super preocupado com o que eu pensava perto dele. Apesar que algumas não deu certo. Por exemplo, eu ficava lá fora e ninguém abriu o portão para que eu pudesse entrar. Eu mentalizava ele. Fiquei lá fora o dia todo. Se ele pegou, ele deve ter pensado, nossa, aquela mala de novo, permanece aí, filho. Olha o que o Chico respondeu para o repórter. Eu sou apenas o Chico, sem o repórter ter aberto a boca. O Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Eu não falaria isso hoje. Eu não falo. Eu não me sinto assim. Seria hipocrisia da minha parte. Mas o Chico falava de uma maneira diferente. Convencia. Sinceramente. Uma figura, quanta falta ele tem feito ao nosso movimento. Digo isso sem nenhuma ideia de mitificação. Eu não quero mitificar a figura humana de Chico Xavier. Eu costumo fazer uma analogia. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. Para não nos criar constrangimento, né? Ele quis se mostrar como nós, igual a nós. Que cena? Várias vezes essa cena ocorreu. Naturalmente ele beijaria a mão. Uma pintura que retrata como foi a vida dele. Acolhimento, generosidade. Um fiel servidor do Cristo, apóstolo do amor e da caridade. Chico Xavier viveu com o essencial. Viveu com o essencial. Esteve lá em casa uma vez, é uma foto que nós tiramos, não parece, mas sou eu, tá? Esse mais jovem aí, meu pai já faleceu, eu falo que foi o nosso momento Zaqueu. Eu saindo da casa de cidade, minha mãe tinha falado assim, pede ele para dar uma passadinha aqui, que eu quero cumprimentá-lo, e eu peguei carona com ele. Eu achava que ele não ia subir. Eu falei, ô Chico, minha mãe mandou perguntar se você pode dar uma paradinha, porque ela quer te dar um abraço. Ele se virou para mim, que estava atrás, e eu estava, eu não posso entrar na sua casa, não? Eu falei, nossa, me deu vontade de gritar, pular, sorrir, não sei. Entrou 00:30, saiu 2:30 da manhã. Como é que dormia depois? É um negócio diferente. Essa é a dona Cidália,
que eu entrei na casa dela sem ser convidado. Aquela menininha de laço grande na cabeça de 1929. Eu diria para todos nós aqui, eu vou deixar essa daqui, ó, que retrata a vida e a obra dele. Para nós espíritas, 3 referências importantes: Jesus, nosso guia e modelo. Chico Xavier não gostava do Cristo, não, amava. Eu passei a admirar a figura do Cristo pelo olhar de Chico Xavier. Kardec, o nosso codificador. E vou dizer a vocês, o Chico como nosso exemplificador. Seguiu a máxima do Evangelho: amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, e continua e continuará nos amando a todos. Muita paz. Muito obrigado.